Olá, meus alunos. Estamos de volta. Vamos fazer mais uma questão sobre mecânica, né? Sobre essa parte da física do primeiro ano, forças, leis de Newton. E é uma questão mais teórica, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre teoria. Então tá lá, ó, questão de número 5. Sobre a lei da ação e reação foram feitas duas afirmativas. Analise cada uma delas e responda se é verdadeira ou falsa. Justifique cada resposta. Então tá lá. Se cada ação corresponde a uma reação igual e contrária, elas se anulam e o movimento é impossível. Bom, essa opção, essa frase, ela é falsa, né? Essa frase, ela é falsa. Por que que ela é falsa? Porque se a gente pegar lá as ideias relacionadas às leis de Newton, né? A lei da ação e reação, que é a terceira lei, você vai ter o corpo A fazendo força no corpo B. E quem vai ser a reação? O corpo B fazendo força no corpo A. Ou seja, ação e reação, elas atuam em corpos o quê? Diferentes. Ação e reação atuam em corpos diferentes. Se elas atuam em corpos diferentes, elas nunca se anulam. Para duas forças se anularem, elas precisam atuar em corpos diferentes? Não, elas só podem se anular caso elas estejam atuando no mesmo corpo. Então, quando você fala que você tem ação e reação, você está falando de duas forças que atuam em corpos diferentes. Portanto, nunca irão se anular, pois ao atuarem em corpos diferentes, elas não interagem entre si. Então, A faz força em B, B faz força em A, e essas duas forças, atuando em corpos diferentes, nunca se anulam. Então, essa frase é falsa. E mesmo em função disso, né, se você pensa, como que uma pessoa caminha? Ela empurra o chão para trás e o chão reage empurrando a pessoa para frente. Se isso fosse possível de ser anulado, né, se a ação anulasse a reação, ninguém sairia do lugar. Então a frase 1 é falsa. Agora vamos fazer uma análise aqui da frase 2, né? Vamos apagar isso aqui, vamos, né, colocar aqui um pouquinho de espaço para a gente poder falar da frase 2. Então na frase 2, ó, se o peso de um corpo é 4,5 newtons, esse corpo está atraindo a Terra com uma força de 4,5 newtons em sentido oposto. Ou seja, está dizendo aí que você teria nessa situação um par de ação e reação. Então imagina aqui, ó, isso aqui é o planeta Terra. E aí aqui eu tenho uma pessoinha, né, no planeta Terra. O peso da pessoa, 4,5 newtons. Então quer dizer que a Terra está atraindo essa pessoa, né? Eu tenho aqui a força peso, a Terra atraindo essa pessoa. E eu vou ter também a pessoa atraindo a Terra. Vou chamar isso aqui de P'. P e P'. P e P' são par. Espera aí que deu errado. São par de A e R, de ação e reação. Sim, verdadeira. Essa frase aqui é verdadeira, né? Explicando aqui de novo, ó. Peso, o que que é o peso? Né? O que que é o peso? Terra atrai pessoa. O que que é esse P'? Pessoa atrai terra. E esses valores são iguais. Um aponta num sentido, o outro aponta no sentido oposto. Então, se o peso de um corpo é 45 newtons, o corpo está atraindo a Terra? Sim. Com uma força também de 4,5? Sim. No sentido oposto? Sim. E isso se anula? Não, não se anula. Mas a questão não fala, né? Essa frase 2 não fala que essas forças se anulam. Então, essa frase 2, verdadeira. P
e P' formam um par de ação e reação. Certíssimo. Ok? Espero que tenham compreendido. Qualquer coisa, vejam essa aula de novo, né? Ou então pode entrar em contato comigo que a gente pode discutir um pouco mais. Abraço para vocês. Olá, meus alunos. Vamos agora responder a questão de número 6 da nossa listinha de mecânica. E essa questão número 6, ela mostra um menino, né, igual tá lá, ó, um garoto de massa 40 kg, segura uma corda e ela está presa a uma outra extremidade numa sacola de massa 5 kg. E aí a pergunta, quanto vai marcar a balança que ele está em cima? Então, essa balança aqui, quanto que essa balança vai marcar? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Primeiro, balança marca peso? Não, balança marca a força que você aperta. Ah, essa força pode ter o mesmo valor do seu peso? Pode, mas nem sempre. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Nem sempre a força que a balança sente é exatamente igual ao seu peso. Às vezes pode ser maior, às vezes pode ser menor. Não podemos esquecer que toda balança, ela marca a força normal com a qual você a aperta. Então, a normal que a pessoa aperta é a força que a balança marca. Então, a gente não pode esquecer disso. Normal que a pessoa aperta é a força que a balança marca. E aí vem uma coisa importante, ó. Se o menininho está segurando a cordinha aqui, ó, igual está aqui, ó, o menininho está segurando a cordinha, e essa cordinha segura uma caixa de 5 kg, significa então que esse menininho está fazendo aqui uma força suficiente para segurar essa caixa de 5 kg parada. Então, quando o menininho puxa aqui, né? Quando o menininho puxa aqui para baixo, esse menininho vai puxar com uma força que segura, 5 kg de massa. E para esses 5 kg de massa ficarem parados, né? Para que esse objeto fique parado, essa força que o menininho faz vai ter que ser igual ao peso da caixa. Que é quanto? Massa vezes gravidade. 5 vezes 10, que vai ser igual a 50 newtons. Então, esse menininho puxa aqui com uma força de 50 newtons. Então, no momento que ele puxa aqui para baixo com 50 newtons, a cordinha reage e puxa ele para cima também com 50 newtons. Ação e reação. Ele puxa a corda para baixo e a corda puxa o menininho para cima, 50 newtons. Então, o que significa isso? A caixa alivia 50 newtons de força em relação, vamos abrir um pouquinho de espaço aqui, ó, em relação à sustentação, da balança. O que eu quero dizer com isso, ó? Eu quero dizer com isso que quando você tem o menininho, né? Quando você tem o menininho puxando aqui, ó, com 50 newtons, a balança, aliás, a balança não, reage, vai ter uma reação nele, puxando ele para cima com 50. Então, esses 50, eles vão aliviar uma parte da sustentação da balança. Então, a caixa alivia 50 newtons que a balança teria que segurar. Então, a balança, ao invés de segurar o peso inteiro do menino, né, a balança vai precisar segurar
50 newtons a menos. Então, voltando lá, a gente sabe que a massa do menino é 40. Se a massa do menino é 40, o peso do menino vai ser 40 vezes 10, ou seja, o peso do menino é 400. Se a balança tivesse sozinha, quanto que ela teria que segurar? Os 400. Mas como o menino puxou a cordinha para baixo, a cordinha reage, puxa o menino para cima, com 50 newtons, nós vamos ter um alívio de 50 newtons para a balança sustentar. Então, a balança vai ter que sustentar 50 newtons a menos. Então, quanto que a balança vai sustentar? 350 newtons. Então, você vai ter uma falsa impressão, olhando para o mostrador da balança, de que você emagreceu. Você vai ter uma falsa impressão porque a balança vai marcar 35 quilogramas, em função do alívio de 50 newtons que a caixinha produziu para a balança sustentar um pouco menos. Então, esse alívio de 50, a balança então não sustenta os 400, ela vai precisar sustentar só 350. Se a balança só sustentou 350, ela vai indicar 35 quilogramas. Então, você tem uma falsa impressão de que você emagreceu, mas você não emagreceu. Então, quanto marca a balança? A balança vai marcar 35 quilogramas. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima questão. Um abraço para vocês. Qualquer coisa, reveja a explicação. Abraços. Olá, meus alunos. Continuando a resolução dos exercícios, a gente tem agora a questão aqui de número 7. Tá? Ela fala lá o seguinte, ó. Um dinamômetro possui duas extremidades e elas estão presas a duas cordinhas. Duas pessoas puxam as cordas na mesma direção em sentidos opostos, com força de mesma intensidade, 100 newtons. Então, esse menininho puxa para cá com 100 newtons e esse menininho puxa para cá com 100 newtons, né? Cada um deles está puxando com 100 newtons. E aí vem a pergunta, quanto esse dinamômetro vai marcar? Então, olha só, vamos tentar entender isso aqui, né? Se eu tenho um dinamômetro, esse dinamômetro ele é um equipamento que serve para medir forças. Equipamento para medir forças. E como que isso mede força? Lá no dinamômetro a gente tem uma mola. E essa mola, para ela medir uma força, ela tem que ser puxada dos dois... Essa mola tem que ser puxada dos dois lados. Eu não consigo esticar uma mola puxando só de um lado, né? Eu preciso puxar dos dois lados. Então, se eu preciso puxar essa mola dos dois lados, eu preciso que esse dinamômetro seja puxado, igual ele colocou na questão, por duas pessoas, cada uma de um lado. Então, essa pessoa vai puxar para cá com 100 newtons e a outra pessoa vai puxar para o outro lado também com 100 newtons. Então, a balança não, o dinamômetro, ele estica, né? A mola estica, justamente porque foi puxada dos dois lados. Então, se cada lado puxa com 100, quanto que o dinamômetro marca? 100. Se cada lado puxasse com 50, quanto que ele marcaria? 50. Porque um dinamômetro, ele funciona a partir de molas, e essas molas só esticam se forem puxadas dos dois lados. Então, para que esse dinamômetro funcione, ele precisa ser puxado pelos dois lados com uma força igual. Então, se eu tenho uma força de um lado 100, do outro lado 100, qual é o valor que esse dinamômetro vai indicar? 100. Aí você pode me perguntar, ô Tonhão, mas e se você puxar com forças diferentes?
Olha, se você puxar com forças diferentes, você vai ter uma deformação intermediária e você não vai conseguir descobrir nenhuma das duas forças. Você vai ter, no momento, uma deformação intermediária. E o que acontece? Para um dinamômetro funcionar perfeitamente, para que você consiga ver que aquela força que está ali marcando é a força de cada uma das extremidades, você precisa estar falando de situações de equilíbrio. Você está falando de situações de equilíbrio. Por quê? Porque situações de equilíbrio você vai ter forças de valores iguais. Então, para um dinamômetro funcionar direitinho e você, a partir da leitura dele, descobrir qual é o valor das forças que atuam nas extremidades, você precisa analisar situações em equilíbrio, onde você vai ter forças de valores iguais dos dois lados, para que essa mola estique e o que ela esticar te indique o valor dessa força. Então, se você tiver lá 200, 200, quanto que o dinamômetro marca? 200. Se você puxar com 50, 50, quanto que o dinamômetro marca? 50. Então, como no caso foi 100 de cada lado, quanto que é que esse dinamômetro vai marcar? 100 newtons. Então, a resposta nessa questão é letra C de casa. Entendido? Espero que vocês, né, tenham compreendido. No mais, pode me mandar dúvidas, né? Caso você não tenha entendido, assista de novo a aula e um abraço para vocês. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos partir agora para a questão de número 8 da listinha que eu passei. Diz lá, a figura ao lado mostra uma caixa sobre uma superfície horizontal que possui um coeficiente, informação importante, um coeficiente de atrito estático igual a 0,7. Então aqui já tem uma primeira informação. A massa da caixa, 5 kg. Se você deseja que a caixa comece a escorregar para a direita, terá que puxá-la na horizontal, então você está querendo que ela escorregue para a direita. Terá que puxá-la na horizontal com uma força superior a qual valor? Então ele quer que você descubra qual a força horizontal para que essa caixa escorregue. Então aqui vem uma coisa importante, ó. Se você quer que essa caixa escorregue, escorregar. O que significa isso? Você vai ter que vencer o atrito estático. Então, para que você consiga fazer essa caixa escorregar, você vai ter que vencer o atrito estático. Então, a sua força, né, vai ter que ser maior, a sua força vai ter que ser maior do que a força de atrito estático. Bom, vamos calcular então a força de atrito estático. Como é que a gente faz a continha dessa força de atrito estático? Então, ó, força de atrito, força de atrito, né, estático, FAE, normal vezes coeficiente. Então, ó, o coeficiente ele nos deu aqui, ó. O coeficiente está aqui, ó, 0,7. Então, 0,7 vezes. Aqui faltou a normal. Mas se a gente olhar a caixinha, eu tenho a normal aqui para cima, sustentando quem? Sustentando o peso que está aqui para baixo. E essa normal tem que ser igual ao peso. E ele falou para nós o valor da massa, ó. A massa da caixinha, 5 kg. Então, quanto vai ser o valor desse peso? 5 vezes o 10 da gravidade. Ó, Gzinho está aqui, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a normal, que tem o mesmo valor do peso, está valendo 50 newtons. Então, eu coloco aqui 50 newtons. Então, o valor da força de atrito estático vai ser 50 vezes 0,7, ou seja, 35 newtons. Qual a conclusão, então, que eu chego para a resposta? Se eu preciso fazer essa caixa começar a escorregar para a direita, a minha força F
vai ter que ser maior do que a força de atrito. Então, a minha força F tem que ser maior do que os 35 newtons que a gente acabou de achar aqui. Tranquilo? Então, se sua força for superior a 35 newtons, você ganha do atrito estático, você vai fazer então a sua caixa escorregar. Tranquilo? Espero que tenham compreendido. Qualquer coisa, assistam de novo essa aula, né, essa resolução. E qualquer outra dúvida, pode me perguntar. Um abraço para vocês. Tchauzinho.